Com vocês, a voz aveludada, sóbria, coerente, iluminada, autêntica, corajosa, de um grande defensor da democracia brasileira. Vai lá, Barrosinho. Instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Nossa, que espetáculo encebado. Eu tô me sentindo sujo de ouvir o Barroso. Eu preciso tomar um banho. Faz sentido isso, André? Eu me sinto sujo ouvindo um cara, e agora é importante frisar isso, tá? Que eu vou falar agora. Eu já vou emendar aqui a matéria que eu tinha mandado no grupo lá do Time Fio Diário. Vamos colocar o link que mostra o Supremo. Olha a loucura desses caras, tá? O Supremo para ministros da CNN. Caso X cria clima favorável ao debate sobre regulamentação das redes sociais. Barroso sinalizou aos colegas que poderá pautar ações relacionadas ao Marco Civil e ao funcionamento das plataformas digitais após as eleições. Isso é de 30 de setembro. Mas assim, acabou. Eu quero começar essa com a professora. Acabou, professora. Quer dizer, não tem mais freio, o cinismo é total. E os caras eles estão mostrando que vão para cima, sim. Vão para cima do Congresso, não toca na gente. Não vai aprovar. E eu estou curiosíssimo para ver os próximos passos da turma do PT ajuizando ação, ou do PSOL, mandado de segurança para barrar PEC, ou depois ação direta do controle concentrado de constitucionalidade para suspender e depois anular as leis que estão tramitando também. Tudo isso, a imprensa coloca pacote, e o mais louco de tudo, tá? A imprensa faz o discurso do Barroso. Eles colocam pacote no Globo, na Folha, pacote anti-STF. Não, e a gente corrigiu isso aqui, né? Pacote anti-abuso. E é uma parte só do pacote, professora. Então, o Barroso é um juiz que ele extrapola, na minha visão, depois o professor André Marcília vai fazer o comentário mais técnico, eu não sou jurista, não sou da área do direito, mas eu vejo o Barroso sempre fazendo essas analogias com futebol, e porque não pode tirar um do time, e em time que tá vencendo não se mexe, sempre utilizando, então eu vou aproveitar essa vibe aí do Barroso com o futebol, já que eu sou da área da educação física. Imagina se tivesse um jogo do Flamengo contra o Botafogo. Aí, no final do jogo, o Botafogo vence e o juiz dá uma declaração para Globo. Nós vencemos o Flamengo. Todo mundo ia achar um absurdo. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando o Barroso tira a gravata, afrouxa ali o colarinho da camisa, sobe no palanque da extrema esquerda do movimento estudantil e declara: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é um escândalo que a mídia finge que tá tudo normal, porque o Bolsonaro é fascista, o bolsonarismo é fascista, são todos terroristas. O que aconteceu no 8 de janeiro comprova a tese deles, embora a direita sempre tenha feito manifestações pacíficas, inclusive limpando lixo da rua ao final da manifestação. Aí pega uma manifestação onde o pessoal se excedeu, sim, fez baderna, depredou patrimônio público, se excedeu,
mas eles pegam essa única vez que isso aconteceu para dizer que tentaram um golpe de Estado no domingo, quando ninguém estava em Brasília e tinha forças policiais suficientes para reprimir este movimento. O que acontece é aquilo que a gente vem falando, pelo menos eu venho falando há anos, desde que começou a censura, a revista Cruzoé, na capa do amigo do meu pai. Ali naquele momento, eu fiz um vídeo e falei, ó, isso daqui não vai parar, só vai piorar. Ou os políticos, a direita, tomam uma atitude ou não vai parar. Eu vi também uma entrevista do Flávio Bolsonaro ao portal Metrópolis, não foi o Igor, foi ao Guilherme Amado. Ele deu uma entrevista. Exato. Deu uma entrevista para o Guilherme Amado falando que ele esperava que o Supremo se autorregulasse. Meu Deus, Flávio Bolsonaro, o senhor falou isso da boca para fora, eu espero que tenha sido da boca para fora, que é menos pior. Porque se o senhor realmente acredita nisso, é de uma ignorância política que não pode se admitir num senador. A ditadura nunca se autorregula, ela nunca para por si. E para finalizar aqui o meu comentário, Marco, esse imbróglio só está acontecendo agora porque o Flávio Dino bloqueou as emendas parlamentares. Dinheirinha, os interesses. São os interesses. Os interesses. Os interesses. E a gente tá atolado, bicho, nesse negócio aqui. Olha só, professor André, o encontro entre Pacheco, Barroso e ministros de Lula em Roma. Um evento organizado pelo Grupo Esfera Brasil também reuniu integrantes do governo nesse fórum chamado Esfera Internacional, que acontece nessa sexta-feira e no sábado em Roma. O evento reúne integrantes do STF e do Congresso, além do Lewandowski e do Alexandre Silveira, ministro da Justiça, e o ministro de Minas e Energia. Os donos do poder, com as suas estratégias de gabinete para sufocar todo mundo, meu amigo. Eu acho, André, as decisões do país estão aí. Não estão no plenário do Senado. Não estão no plenário da Câmara. Não estão no plenário nem do Supremo. O Brasil ele é decidido nessas reuniões de gabinete de foro íntimo aqui. Pois é. Aliás, vocês falaram aí do Amado. Ele até me seguia, antes mesmo da suspensão, ele me seguia no Twitter, ele parou de me seguir. Então, embora ele seja amado, não me ama mais. Essa fala do Barroso, eu queria fazer um comentário. Você falou que não se sente bem ao ouvi-lo ou algo assim. Eu fico feliz com essa fala do Barroso, porque é tão empolada que as pessoas não entendem. Eu fico invejando as pessoas que não conseguem entender essa fala dele. Deve ser uma maravilha poder ouvir isso e falar assim, nossa, não entendi nada. Imagina que satisfação pessoal, íntima, que não deve dar. Essa reunião, ela mostra que nós temos um establishment. A gente vem falando aqui, o establishment progressista. O que quer dizer establishment? É isso. É um Estado, uma bancada estatal em que há alianças de interesses. E é isso. E esses interesses giram em torno de um ecossistema progressista. É isso que a gente vem denunciando, e é isso que é um jogo ruim. E por que é um jogo ruim? Porque, como você bem disse, Marco, as coisas não podem ser decididas em gabinetes, em bastidores. No Brasil, isso se normalizou. Então, vai para a sabatina de um ministro, e o ministro chega na sabatina já nomeado. Chega já aprovado, porque nos bastidores, nos gabinetes, se fez algum tipo de acordo. Tem um problema como essa questão das emendas, vão lá os poderes e se reúnem com os lagostas e lasanha vegana e resolvem os seus problemas internos. Não, os problemas não são deles, são nossos. Isso tem que ser feito em público. Nós temos o direito de saber o que eles pensam. Sabe o que não tem que ser feito em público? Esse discurso do Barroso. E sabe por quê? Porque plenário do STF não é palanque. Plenário do STF não é lugar para comício, não é lugar para discurso, é lugar para proferir voto só. E olhe lá, muitas vezes os votos longuíssimos são totalmente desnecessários, porque muitas vezes
um voto concorda com o outro e você fica 3 horas ouvindo o cara concordar com o outro. Opa, concordar você não precisa argumentar, é só dizer concordo e acabou. Então, na hora de votar, é uma coisa desnecessária muitas vezes. Agora, sem dúvida alguma, discurso não é um lugar de ser feito ali, nem ali e nem na imprensa. Nós temos hoje uma situação no Brasil que é muito ruim, que é o STF acreditar, estávamos até conversando aqui, eu e a professora antes do programa, acreditar que ele não apenas deve, como ele deve, ser a última palavra da interpretação constitucional, mas ele acredita que ele é a única palavra. Eles acreditam, e eles têm, de fato, o dever de interpretar a Constituição, e a última palavra é deles, mas não a única. Eles acreditam hoje que o Legislativo não tem o direito de avaliar a Constituição, ou reavaliar a Constituição, ou reavaliar os poderes do STF. É um dever do Legislativo. O artigo 49 da Constituição exige que o Congresso, é um dever constitucional do Congresso, preservar sua competência. A sua competência está lá escrito. A sua competência, quando é invadida por normas de outros poderes, ele deve agir, ele tem um dever constitucional. Então, esse pacote, que não é anti-nada, como você bem... não é anti-STF, é anti-abuso, esse pacote ele vem para recompor, para reequilibrar. Isso é um dever do Congresso. Acreditar... Exato. Desculpa, professor. Pode concluir. Eu ia emendar. Não, acreditar que isso não é que isso é inconstitucional nos coloca numa situação democrática em que apenas o STF então pode tratar das coisas constitucionais. Então, o Congresso, veja, o Legislativo não pode falar porque não tem mais imunidade parlamentar. Sim. O Legislativo não pode legislar porque é inconstitucional. Então, e nós temos de ser civilizados. Então fica só o STF. E a malandragem toda é exatamente essa, né?